Futuros servidores do município de Igarapé-Miri, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos rumo à sua aprovação e classificação, trabalhando aí 30 questões do nível que a banca cobra na sua prova, tá? Então pegue aí o seu material, se você ainda não imprimiu, aí mesmo na plataforma tem um ícone chamado apostilas, você vai imprimir o material aí, ou então vai acompanhar no seu celular, no seu computador, no seu iPad, no seu tablet, e juntos vamos aí trabalhar os temas que a banca mais cobra para os concursos, tá? Vamos na questão número 1, sem mais delongas. Questão número 1, o que diz a questão 1? Diz aí, ó, diz assim, uma questão, né, recente agora, adaptada por mim da banca aí dos senhores. Sobre as férias do servidor público de Igarapé-Miri, é correto afirmar que a letra A diz que o funcionário, no caso o servidor, adquire direito ao gozo das férias imediatamente ao tomar posse. B, a escala de férias não poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe imediato do servidor. C, o servidor gozará facultativamente de 30 dias consecutivos de férias por ano, concedida de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. E letra D, o servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará obrigatoriamente de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Qual seria o gabarito? Antes, vamos comigo no artigo 93, vamos fazer aí uma breve leitura do tema das férias e depois nós voltaremos para gabaritar, verificar qual é a alternativa que está em acordo na literalidade com o RJU, que é a Lei dos Senhores, a Lei 4898 de 2010. Já coloco logo como atenção que é importantíssimo você ter o número da lei na mente, porque o examinador ele pode, de repente, aí cobrar o número da lei em uma questão. Aí você sabe que essa Lei 4898 de 2010 trata-se do RJU, que é o Regime Jurídico Único de vocês, servidores civis aí do município de Igarapé-Miri. Tá? Vamos para o artigo 93, acompanha aí na lei. O que diz o artigo 93? Ele diz assim, ó, preste atenção. O servidor gozará obrigatoriamente de 30 dias consecutivos. Então, marque logo aí que você, quando for servidor do município de Igarapé-Miri, você vai ter direito a 30 dias consecutivos de férias por ano, concedida de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Então, quem organiza suas férias, não tenha dúvida, é a chefia imediata, e são exatamente 30 dias por ano. Parágrafo 1º, a escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe imediato do servidor. Então, logo de cara, nós observamos o quê? Que a letra B está errada, porque falou que a escala de férias não poderá ser alterada por autoridade superior. Claro que poderá, de acordo com o artigo 93, parágrafo 1º. Então, tira de rota a letra B. Continuando no artigo 93. O parágrafo 2º diz que as férias serão reduzidas a 20 dias quando o servidor contar no período aquisitivo com mais de 9 faltas não justificadas ao trabalho. Então, quando você entra em exercício, tá? Veja bem, quando você entra em exercício, você tem o primeiro período chamado período aquisitivo. É um ano, que é o período aquisitivo, para o próximo ano você gozar das férias, que é o chamado período concessivo. Ele está falando que naquele período aquisitivo de um ano que você começou a trabalhar, e assim sucessivamente, né? Porque quando entra um período aquisitivo, que é um ano, para você ter o direito às férias no outro período que é o concessivo. Então é o período que você vai ter direito às férias, mas já é o período aquisitivo para outras férias e assim sucessivamente. Logo de cara também a gente percebe que a letra A erra, porque fala que o funcionário adquire direito ao gozo das férias imediatamente ao tomar posse. Não,
Não, ele vai começar a contar o período aquisitivo no momento em que ele entrar em exercício e não no ato da posse, certo? Então, mais uma vez, é interessante o que está no artigo 93, parágrafo 2º. Então, no período aquisitivo, que é o período que você está adquirindo o direito para tirar férias no outro período, nesse período aqui, chamado período aquisitivo, olha só o que diz. Serão reduzidos a 20 dias quando o servidor contar no período aquisitivo, tá? Com mais de 9 faltas não justificadas ao trabalho. Tá? Então, vamos supor que você, nesse período aquisitivo, teve aí 10 faltas não justificadas. Aí, você vai ter férias não de 30 dias, e sim de 20, tá? O parágrafo 3º diz que somente depois de 12 meses de exercício, o servidor terá direito a férias. Por isso, o erro da letra A, que falou que o funcionário adquire direito ao gol de férias imediatamente ao tomar posse. Não, não. De acordo com o artigo 93, parágrafo 3º, somente depois de 12 meses de exercício, ou seja, do período aquisitivo de 12 meses de exercício, é que, justamente de acordo com o parágrafo 3º, o servidor tem direito a férias. Continuando, o parágrafo 4º do artigo 93 diz que durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que perceba no momento em que passou a fruí-las, a fruir das férias, tá? O parágrafo 5º ainda diz que desde que haja disponibilidade de recursos e necessidade da administração, devidamente justificada pela chefia imediata, será permitida a conversão de 1/3 das férias em dinheiro, mediante requerimento do servidor apresentado 30 dias antes de seu início, vedada qualquer outra hipótese de conversão em dinheiro. Então, olha só, não é regra, tá? É uma exceção. Se primeiro o município de Igarapé-Miri tiver disponibilidade de recursos e também se tiver necessidade pela administração, é possível converter o que, professor? 1/3. Marque esse aí, 1/3, hein? Marque esse percentual. 1/3 das férias, tá? É possível converter esse 1/3 das férias em dinheiro. É o que falou aí o parágrafo 5º. Agora, em duas situações, desde que haja disponibilidade de recurso e necessidade da administração. Aí é possível fazer a conversão, tá? Desse 1/3 de férias em que, professor? Em dinheiro, tá? Em dinheiro. Então, veja bem, para que haja essa conversão, duas condições são importantes. Quais são, professor? Mais uma vez, artigo 93, parágrafo 5º. Disponibilidade de recursos, tá? Disponibilidade de recursos. E o que mais, professor? Ainda tem outra situação. Além disso, necessidade de administração. Necessidade da administração, tá? Então, de repente, uma questão, o examinador fala, basta o requerimento do servidor. Não, não basta o requerimento. Tem que ter essas duas situações, disponibilidade de recursos e necessidade de administração. E olha só uma coisa interessante aí, para converter, falamos 1/3, né, em dinheiro das férias. 1/3 do quê, professor? Das férias, né? Das férias, pode converter em dinheiro. Agora, olha só uma coisa interessante aqui, tá? Para que isso seja possível, além das condições que foram tratadas aqui, para que isso seja possível, o servidor tem que requerer 30 dias antes do início, tá? Olha só, o servidor, tá, tem que fazer o requerimento, o servidor, né, terá que fazer o requerimento 30 dias antes do início das férias, tá? É importantíssimo esses dias aqui. A banca vai querer colocar 15, 30 dias antes das férias, tá? Vai ter que fazer esse requerimento 30 dias antes das férias para que possa, lembrando, pode ser concedido ou não. E é vedada qualquer, no caso aí, outra hipótese de conversão em dinheiro.
Fechou o raciocínio? Então vamos lá. Parágrafo 6º diz que as férias somente poderão ser interrompidas, isso é muito importante, tá? Porque as férias é um direito, além de ser um direito constitucional, que é um direito que está na Constituição Federal, também é um direito que está aqui na lei de vocês, tá? Na lei 4898 de 2010. Então a regra é, as férias não são para ser interrompidas. Somente poderão ser interrompidas por motivo de quê? Calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Tá? Então, veja bem, isto não é regra. A regra é você gozar as férias normalmente. Tá? O parágrafo 7º diz que o restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado disposto no artigo 93 e 94. O que diz 94? É proibida a acumulação de férias. Essa é a regra, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 períodos atestada a necessidade pelo chefe imediato do servidor, tá? Então, em regra, não vai se acumular férias. A regra é essa, tá? É proibida, a não ser que haja não a vontade do servidor, mas a necessidade do serviço e no máximo 2 períodos. No máximo 2 períodos, tá? E essa necessidade vai ter que ser atestada por quem? Pelo chefe imediato do servidor. Fechou? Ok, tranquilo. Continuando aí, vamos lá. O artigo 95 diz que no cálculo do abono de dinheiro pecuniário será considerado o valor adicional das férias. Lógico, previsto no artigo 97. Aqui é o nosso gabarito que já vai nos permitir gabaritarmos a questão 1 na letra D de dado. Por quê, professor? Olha só o que diz aí o artigo 96. O servidor que opera direta e permanentemente, marque essas 2 palavras, hein? Só vai ter direito a essas férias, não precisa somente trabalhar com raio-x e substâncias radioativas. Não. Ele tem que, esse servidor, além de trabalhar com raio-x ou substâncias radioativas, ele tem que trabalhar direto e permanentemente com raio-x, tá? Ou substâncias radioativas. Ele vai gozar de obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Tá? Perceba que nós vemos que para os demais servidores até é possível, né? A acumulação, mas aqui para esses servidores não é possível. Tá? Artigo 97, independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias, marque aí o adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Tá? O parágrafo único ainda diz que no caso de servidor exercer função de gratificação ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional que trata esse artigo. Então, por mais que o servidor exerça a função de gratificação ou mesmo o servidor ocupe um cargo em comissão, ele também vai ter direito aí a, no caso, vantagem considerada no cálculo do adicional, tá? Artigo 93 diz que o servidor em regime de acumulação lícita, qual é a acumulação lícita? A acumulação lícita de cargos, né? De acordo com a Constituição Federal. Pode acumular licitamente, se houver compatibilidade de horário, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro cargo técnico-científico, ou 2 cargos da área de saúde, profissionais da área de saúde devidamente regulamentados, tá? Então, mais uma vez, o servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional calculado sobre a remuneração dos cargos, cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das férias. O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor. Então, se é possível, se ele está acumulando cargo que pode acumular, né, pode estar ocupando um cargo acumulável legalmente, ele vai gozar de férias em cada um dos cargos, tá? E o artigo 99, para finalizarmos aqui, esta questão 1, o servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, ele perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1 a 12avos por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Eu só não entendi esse finalzinho, fique tranquilo. Imagina que você pediu exoneração por alguma razão, você que é ocupante de cargo efetivo. Não esqueça, cargo efetivo é ocupado pelo servidor aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Vocês vão ocupar o cargo efetivo. Quem crê, diga amém. Amém. Então aí, quando você
de repente, pedir exoneração, ou aquele que ocupa cargo em comissão, sair do cargo em comissão, ele vai ter direito à indenização das férias. Mas aquele mês que você trabalhou menos de 14 dias, não vai computar, não vai contabilizar como mês para suas férias, tá? Mas aquele mês que você trabalhou mais de 14 dias, vai contabilizar para as férias. Vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que os senhores e as senhoras pedirem exoneração, ou oportunidade maior, passar em outro concurso, qualquer coisa assim. E aí vocês pediram exoneração, meu exemplo aqui, só para a gente conferir o último ano em relação às férias, você pediu exoneração em 28 de novembro, tá? 28 de novembro. Vamos lá. Professor, 28 de novembro. Com certeza vai ter direito aí ao proporcional das férias. Sim, com certeza. Mas o mês de novembro vai contar? Vai. Por quê? Porque trabalhou mais de 14 dias. Mais de 14 dias no mês de novembro. Então, ele vai receber 11 dozeavos de férias. Por quê? Porque são 11 meses até novembro. Agora eu vou dar aqui esse exemplo 1, né? Vou dar o exemplo 2 aqui. Professor, último ano, antes de ele pedir exoneração, seja carga efetiva ou mesmo em comissão, ele trabalhou até o dia 3 de maio. 3 de maio. Trabalhou até 3 de maio. Ele vai receber quantos dozeavos de férias? Bem, vai receber janeiro, fevereiro, março, abril. 4 dozeavos. O professor não vai receber maio? Não, porque ele trabalhou menos de 14 dias. Fechou? Então, mais uma vez, gabarito letra D, tá? Vamos aqui apagar o quadro rapidinho e voltaremos para a questão 2 agora. Vamos lá. A questão 2, ela traz a seguinte redação. Uma questão recente, aplicada em 2023. Diz assim, ó. O artigo 15 do regime jurídico único do município de Garapé-Miri define que a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Sobre a posse é correto afirmar. A letra A diz: atribuições, os deveres, a responsabilidade e os dados inerentes aos cargos ocupados poderão ser alterados unilateralmente pelas partes. B. Ocorrerá no prazo de 30 dias contado a publicação do ato de provimento, no caso aí a posse. C. Ocorrerá no prazo de 90 dias contado a publicação do ato de provimento, prorrogável por até 6 meses a requerimento do interessado. D. No referido ato, ao servidor é facultado a declaração de bens que constituem seu patrimônio, que poderá ser substituída por um atestado quanto ao exercício ou não de outro emprego ou função pública. Antes de analisarmos essa questão, façamos comigo a leitura do artigo 15 e o artigo 16, tratarmos do tema posse, tá? Uma coisa que eu quero que você entenda é que você estará investido no cargo público com a posse. Não esqueça, a investidura no cargo público se dá com a posse. Eu já insisto aos meus alunos, e eu falo muito isso, inclusive na própria lista de transmissão que nós temos, da seguinte situação. Olha só, é importantíssimo você ter gravado isso, tatuado no seu coração, na sua alma, na sua mente. É muito importante você gravar essa situação que eu vou colocar aqui no quadro, porque isso aqui é importantíssimo e vira e mexe, o examinador ama colocar isso na prova, essa situação que eu vou colocar aqui, tá? Então, fique atento, olha só, e creio que vai acontecer na sua vida, lógico. Creio que vai acontecer a sua aprovação. Quem crê, diga amém. Logo depois, vai acontecer o quê, professor? Vai acontecer a sua nomeação. Tá? Inclusive, a nomeação, vamos falar, é a única, anote aí, é a única forma de provimento originária, a nomeação. As outras formas são formas de provimento derivadas. Depois da nomeação, é o foco da nossa questão, a posse, que vai ser confirmada ali pelo termo de posse. Lembra que a investidura no cargo público se dá com a posse.
É um macete conhecido para meus alunos da dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. É, a dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Vai anotando aí. A investidura do cargo, no cargo, se dá com a posse. Por isso, meus alunos, que muitos alunos ficam às vezes chateados comigo, mas depois, até brinco, né? Me odeiam, mas depois vão passar e vão me amar. Por quê? Os meus materiais da minha plataforma, eu não libero o gabarito. Meu objetivo não é você pegar a lista de questões e olhar o gabarito e acertei. Não, o objetivo é você assistir a videoaula de correção, porque por aqui eu já estou dando outras informações, agregando na questão. Aí, de repente, o aluno imprime as questões, faz o gabarito, aí a questão não cai na prova. Ah, o professor não falou nada dessas questões, mas aí não assistiu a videoaula que eu falei de temas paralelos. Por exemplo, a questão pode ser: a investidura no cargo público se dá com o quê? Com a aprovação, com a nomeação, com a posse, com o exercício? Ó, a investidura no cargo público se dá com a posse, tá? Então, por isso que eu digo que é importante assistir a videoaula de correção. Aí depois vai ter o exercício, tá? Aí quando você entrar em exercício, começa a contagem do estágio probatório. De repente, essa é a questão da sua prova. A contagem do estágio probatório dará a partir do quê? A partir do efetivo exercício. Quando você começar a trabalhar, é que vai começar a contabilizar o prazo do estágio probatório. E ao final do estágio probatório, quem crê, diga amém bem alto, você vai alcançar a sua tão sonhada, o que, professor? Estabilidade. Certo? E aí é importante, logo de antemão, nós ficarmos atentos a esses prazos que acontecem daqui para cá, tá? E ao entrar em exercício no estágio probatório para alcançar a estabilidade. Como assim, professor? Quando você for aprovado no concurso, não significa necessariamente que o município de Garapé-Miri vai lhe chamar imediatamente. Não. Você vai esperar o chamado prazo de validade do concurso. Prazo de validade do concurso, tá? Que, de acordo com a lei, é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Mas, lógico, a gente sabe, para a nossa prova, que esse prazo de validade do concurso vai estar no edital. Mas, só que, de acordo com a RJU, diz que é definido assim, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Aí, o prazo da nomeação para posse, que vai nos ajudar a responder a questão, é 30 dias. 30 dias. Prazo da posse para o exercício, aqui, ó, 15 dias. Isso aqui cai muito em concurso público, tá? Lembra que a contagem do estágio probatório se fará a partir do efetivo exercício. E aí você entrando em exercício, tá? Justamente vai haver a contagem do estágio probatório. Qual é o prazo do estágio probatório, professor? 3 anos. 3 anos. Professor, quais são? Mais uma vez, é por isso que eu não coloco gabarito no meu material. Por quê, professor? Porque eu quero que você assista a correção. Eu puxo a questão, mas eu trago outros temas paralelos, tá? Aqui, por exemplo, ó, quais são os requisitos para ser aprovado no estágio probatório? O macete do as, dica, pro, resp. Pessoal, o que é isso? As dicas pro resp. Eu tinha um aluno meu, que esse meu aluno, tá? Ele passou no concurso público e aí, o que acontece? Ele esqueceu os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Aí passou a dizer, professor, o que é? Atenção, eu queria uma informação que eu esqueci. O que foi? Eu fui aprovado no concurso público, esqueci os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Eu falei, ei, vou te dar, anote aí, você é responsável? Ele falou, sou. Eu falei, vou te dar as dicas para o RESP. O que é as dicas para o RESP? Olha só, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, e o que mais, professor? Produtividade e a responsabilidade. Perfeito?
Então, com essas informações aí, nós, com certeza, agora vamos ler o artigo 15 e o 16 para gabaritarmos a questão 2. Lembrando que essas duas primeiras questões, das 30, estarão disponíveis no YouTube para todos. Tá? Inclusive, se você está na plataforma, também estará no YouTube. Agora, a partir da questão 3 até a 30ª, só quem quiser na plataforma, aí eu vou colocar aqui o endereço da plataforma para você adquirir. Na plataforma você pode pagar diretamente no Pix, se assim quiser. Pode também adquirir no cartão de crédito, no boleto bancário, né? E assim por diante. Se você está na plataforma, fica tranquilo. Isso aqui é para quem está no YouTube, tá? É www.valneoliveira.com.br. E também você pode aí, se quiser, me chamar no WhatsApp, que aí eu lhe passo as informações para você pagar no Pix, mas pode pagar direto na plataforma. Na plataforma, você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário. Agora, comigo, você pode pagar no Pix ou mesmo no cartão de crédito. Ou no Pix ou transferência bancária. Aqui, cartão de crédito, boleto bancário e Pix. Tá? Muito bem. Então, esse é o passo a passo. Para quem quiser adquirir esse material por completo. Tá? Você que está assistindo a plataforma, também está no YouTube essas duas primeiras questões. Só, né, para os alunos ficarem cientes aí como é que acontece a nossa correção. Então, vamos lá. Artigo 15 diz assim, ó, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Então, vai acontecer a posse, ela vai ali concretizar com a assinatura do termo de posse. O que vai constar nessa assinatura, nesse termo de posse? As atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, ou seja, nem por você, nem pela administração, por qualquer das partes, ressalvado os atos de ofício previsto em lei. Então, nós verificamos que, em razão da leitura do artigo 15, nós verificamos que a letra A está errada, porque o finalzinho dela diz que poderia ser alterado unilateralmente. Errado, tá? O parágrafo 1º nos capacita a gabaritarmos a letra B na questão 2, que diz assim, o parágrafo 1º, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento. Gabarito, letra B. Vamos continuar. O parágrafo 2º diz que, em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença, faça a leitura que é importante ali, ó, dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 33, e também dos incisos 1, 2, 3, 4 e 4, 6 e 7 do artigo 81, ou se ele tiver afastado das hipóteses do artigo 93, o prazo será contado do término deste impedimento, certo? Uma outra coisa importante, está no parágrafo 3º, é você entender que é possível a posse ela pode ocorrer mediante procuração específica. Só não entendi isso. Vamos supor que você foi aprovado, supor não, acontecerá, tá? Você foi nomeado, e você está viajando e saiu o seu ato de nomeação. Você tem 30 dias para tomar posse. Mas você está viajando, acompanhando um parente doente, ou está resolvendo um problema muito sério, fora até do estado, até quem sabe fora do país. Aí o que acontece aqui? Bem, aqui você pode passar uma procuração específica para alguém tomar posse para você. Veja bem, não é para entrar em exercício, é para tomar posse, tá? E o parágrafo 4º diz que só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Então, só se fala em posse nos cargos aí, no provimento de cargos por nomeação, tá? O parágrafo 5º diz que no ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente. Não esqueçam, quando você tomar posse, cuidado que a banca vai querer falar 15 dias depois da posse, 30 dias depois da posse. Não. No ato da posse, você vai apresentar duas declarações. Quais são, professor? Obrigatoriamente. Declaração de bens e valores, que constitui o seu patrimônio. Professor, não tenho nada. Então, você vai apresentar uma declaração negativa. Declaro para devidos fins que não possuo bens e valores, mas vai apresentar a declaração, tá? E outra declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, certo? O parágrafo 6 do artigo 15 diz que será tornado sem efeito, o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Tá? Então, veja bem, você foi nomeado, foi aprovado, foi nomeado e não tomou posse. Simples assim. Professor, eu não quis tomar posse. Por quê? Sei lá, vai que você passou em outro concurso, né? Ou então você
ganhou na loteria, e lógico, passou um Pix para mim, não esqueça do seu professor amigo, tá? O que acontece aí? Você foi nomeado e não tomou posse. O que vai acontecer? Será tornado sem efeito a nomeação. Será tornado sem efeito a nomeação. E vai chamar o próximo, né? A fila não para, a fila não para, a fila anda. E aí vai chamar o próximo. Vai ser tornado sem efeito a nomeação e chama o próximo, tá? É o que diz aí o parágrafo 6º. Se não tomar posse no prazo de 30 dias. E o artigo 16, para passarmos aí para a próxima questão, diz: a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Para que você possa tomar posse, lógico, você vai passar aí numa prévia inspeção médica, tá? E o parágrafo único diz: só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para exercício do cargo. Perfeito? Então, mais uma vez, recapitulando, marcamos aí, né? O erro, só para a gente reforçar, da letra B aqui não é em 90 dias, o prazo da posse é de 30, e o erro da letra D, da letra C, né? 90 dias, que não é. E o erro da letra D é dizer que é facultado a apresentação, no caso aí, na apresentação da declaração. Não são duas declarações, mas é obrigatório no ato da posse. Fechou? Para quem quiser as questões também, adquire aí na plataforma. Então, finalizamos aqui esse bloco das duas primeiras questões do total de 30. Você tem interesse em adquirir esse material completo? Vai aqui no meu site, www.valneoliveira.com.br. Você vai adquirir a correção destas duas de lógica que está lá e também das outras 28 questões. E qualquer coisa e dúvida, me chama aqui no WhatsApp 919-8230-9873. Um abraço e para quem está na plataforma, vamos lá para o próximo bloco para corrigirmos a questão 13 em diante. Aquele abraço.